Hoje eu vou começar trazendo estruturas prontas primeiro, para apresentar a vocês uma coisa bem interessante que a gente não percebe no dia a dia. Essas frases são frases que podem ser usadas na fala em português sem nenhum tipo de problema. Mas se vocês colocarem essas frases numa redação, por exemplo, mesmo que não pareça que tenha nenhum erro aqui, existe algo que está faltando. Estão faltando recursos necessários para a coesão. O que é coesão? É manter tudo ligadinho ali, tudo unidozinho, uma coisa levando a outra. Tem algo que está faltando nessas três frases. Eu posso dizer na fala, eu irei ao restaurante comer. Eu irei ao cinema ver o filme. Ela irá ao parque caminhar. Na fala, perfeito. Na fala, o que importa é ser compreendido. Agora, na escrita, se você for lidar com uma redação, um documento, alguma informação que exija cuidado com as normas gramaticais, tem algo faltando aqui. Quem adivinha? Bom, se você disse a preposição para, você acertou. Eu irei ao restaurante para comer. Eu irei ao cinema para ver o filme. Ela irá ao parque para caminhar. Simplesmente isso. Escreve uma redação isso aqui sem o para, você já perde pontos por coesão. E às vezes a gente nem sabe, porque o redator, aliás, o corretor, não vai te dar esse nível de detalhes. Mas faltou coesão. Um recurso importante aqui, o uso da preposição para manter as informações perfeitamente conectadas num texto escrito, tá? E no que é que isso afeta no coreano? Bom, em coreano existe um padrão que a gente usa para representar isso aqui, tá? Para, no sentido de, quando o nosso para, né, em coreano, representar com o propósito de, a fim de, alguma coisa, tá? Então esse para, nessas frases aqui, é uma preposição que vai servir no português, né, para indicar qual é o propósito. Eu pratico essa ação com esse propósito, para isso aqui, para que isso aqui aconteça. Eu irei ao cinema para ver o filme. Se eu não for ao cinema, como é que eu vou ver se ele está passando no cinema? Eu irei ao parque, ela irá ao parque para caminhar. Ela vai poder caminhar dentro de casa? Não, ela precisa ir ao parque. Então, uma ação acontece para que outra aconteça, tá? Vamos para as frases, vou mostrar a vocês aqui, ó. Vamos para essas três frases aqui, ó. Observem o que está acontecendo, ó. Na própria escrita em português, tá? Irei para o curso no domingo para estudar. Faltou um para aqui, porque estudar está aqui na frase como um propósito dessa ação. Farei isso para estudar, tá? Amanhã comprarei o que eu preciso. Olha aqui, essa aqui já colocou para estudar e trabalhar. Eu vou comprar algo e essa minha ação vai servir com o propósito de ir para estudar e trabalhar. Amanhã preciso ir no mercado. Opa, aqui faltou para também. Para comprar mantimentos. Então, eu preciso fazer essa ação para que aí sim eu consiga comprar os mantimentos. Eu não vou comprar os mantimentos indo à praia, eu preciso ir ao mercado, certo? Então, deve haver nessas frases aqui alguma coisa diferente do que vivemos até agora, que é um padrão. Porque nós temos o verbo aqui, ó, irei e temos estudar. Eu não tô querendo dizer estudarei, irei estudar. O que ela quis dizer foi irei para o curso com o propósito a fim de para estudar. Amanhã comprarei alguma coisa para estudar e trabalhar. Amanhã preciso ir para comprar alguma coisa, certo? Então, hoje nós vamos aprender como é que se faz isso, tá? Já vimos aqui em português, né? Que, ok, na fala a gente omite isso aqui e dá para ser entendido, mas se vocês precisarem da estrutura para o coreano, tem que lembrar que esse para é importante, porque esse para se representa como um padrão em coreano. Então, pra gente, tá ok, mas pro coreano não dá, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, certo? Então, eu vou colocar essas frases em coreano aqui para vocês verem como é que a gente faz para ter numa frase o verbo ir, tá? Poderia ser qualquer outro também, mas foca no ir, já que a intenção de ir a algum lugar para fazer alguma coisa é muito comum, é muito comum a gente querer dizer isso no nosso dia a dia. Então, vamos praticar com ele mesmo. Em cada A e ao outro verbo, comer, ver ou assistir, né? Comer, ver ou assistir e caminhar. Pronto. Então, vamos lá. Primeira frase. Eu irei ao restaurante.
É só fazer isso, ó. Quando você tem uma frase que tem uma ação realizada para que outra aconteça, separa ela no meio, foca na primeira do português, tá? Eu irei ao restaurante. 식당에, não vou colocar o 저는 não, tá? 식당에 가다. Só que eu quero dizer eu irei, né, no futuro. Como é que eu digo eu irei no futuro? 갈 거예요. Pronto, né? A gente aprendeu já como é que é a terminação de futuro. Lembrando aqui, ó, esse ezinho com 2 tracinhos deitados e 2 em pé. 식당에 갈 거예요. Eu irei ao restaurante. Terminei a frase aqui? Posso terminar. Mas não, eu quero dizer para quê. Eu quero indicar, eu irei ao restaurante para, com o propósito de, a fim de, tá? Eu queria aproveitar e abrir um parêntese aqui, porque não existe só essa forma que eu vou explicar hoje, para dizer para, tá? Nós vamos aprender essa, porque é um padrão, é muito simples, é muito rápido da gente pegar isso aqui. E no outro momento, se for necessário, a gente vai trazendo mais informações, tá? Então, como dizer para nesse caso? Nós temos um padrão que é esse aqui, ó. Você pode dizer 러 ou ró, tá? Para que serve esse padrão? Esse padrão serve para marcar o meu propósito, vamos dizer assim. Ou seja, isso aqui, ó, tá? Padrão, olha aqui, ó. Não tá aqui o para? É como se ele representasse para, tá? Não se traduz padrão, padrão simplesmente aparece na frase para a gente olhar para ele, ou ouvi-lo, né? E já subentender que o que vem anexado a ele, esse padrão aqui, é o propósito dessa primeira ação, tá? Então, vamos lá. Comer, 먹다. 먹다, comer. Eu quero dizer para comer. Como é que eu faço? Tiro da. E aí, vou acrescentar, ó, qual dos dois? Tem patim, deixa eu colocar aqui, ó. Tem patim, sem patim, tá? Com patim, sem patim. Tem patim, 으러, 먹으러. 먹으러. Pronto? Pronto. Então, já sei que esse 으러 aqui vai representar para, a fim de, com o propósito de, do verbo 먹다, comer, certo? Agora, como é que fica a estrutura toda dessa frase? Eu irei ao restaurante para comer. Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu irei ao restaurante para comer. Como é que fica essa ordem? O que é que vem primeiro? É isso aqui? Ou é 식당 갈 거예요? Vejam que, ó, depois do verbo conjugado no tempo futuro, lembra que eu falei isso no vídeo anterior? É fim de frase, é ponto final. Eu dei uma organizada aqui na tela, tava meio bagunçado, pra gente seguir. Repeti a estrutura que estava lá antes. 식당에 갈 거예요. Irei ao restaurante. 먹으러, para comer. Então, como é que ficaria essa frase? Que maneira, de que forma eu posso montar essa frase? Vejamos, o que é importante lembrar é que esse 갈 거예요 é a conjugação do verbo gadar no tempo futuro, ou seja, já noto que é o verbo que está conjugado, ele vai vir no final, ou seja, é o verbo principal da frase. Vamos lá colocar isso aqui embaixo completinho, ó. Foi o que eu fiz aqui, coloquei o verbo principal no final, ele já tá conjugadinho, já tá prontinho, né? 갈 거예요. Aí sobram essas informações, ó. 식당에 먹으러. E agora, qual delas eu coloco em ordem? Será que eu boto essa daqui logo juntinho, porque já tá ali pronta? Tanto faz. Eu tenho duas informações, uma, duas. Quem vem aqui, quem vem aqui? Tanto faz. Sabe por quê? Porque o e, aqui, essa partícula, ela simplesmente marca um lugar. Independente de eu colocar essa informação na frase, eu sei que ela é um lugar. Essa ação relacionada a um lugar. Pode ser aqui, tá? E o outro também. O 먹다 da frase também já recebe algo que identifica qual é a função que ele está cumprindo nessa frase. Ele representa o propósito do verbo gadar, certo? Então, eu não preciso me preocupar em que ordem eu vou colocar. Por quê? Porque eu já tenho aqui, inclusive, a partícula que me deixa tranquilo, independente de onde eu colocar aqui, eu posso acrescentar 1000 coisas. Posso colocar 식당 em qualquer lugar, desde que ele venha com a partícula, certo? Mesma coisa isso aqui. Posso colocar 1000 informações na frase, desde que o meu verbo, o outro verbo, né,
que representa esse propósito para que eu pratique essa primeira ação, apareça com o padrãozinho necessário para indicar o para. Então, eu poderia dizer 식당에 먹으러 갈 거예요. Irei ao restaurante para comer. Também poderia dizer 먹으러 식당에 갈 거예요. Mesma coisinha, ó. 갈 거예요. Como ficaria se eu quisesse trocar? Era só trazer isso para cá. 먹으러, para comer. 식당에 갈 거예요. Tá? Então, a ordem aqui não influencia em nada. Precisamos usar mais alguma coisa aqui? Não, já temos um padrão sendo usado. Nós temos dois verbos na frase, o 먹다 e o 가다. Um está no futuro, o outro é verbo de ação, ó, tempo futuro, verbo de ação. Mas não quer dizer que de imediato eu vou lá e coloco o nosso padrãozinho que vimos na semana passada. Precisamos ver a relação entre esses dois verbos, tá? E aqui a relação é praticar aqui uma ação, seja ela no presente, no passado, no futuro. Eu fui ao restaurante para comer. Poderia ser no passado aqui? Poderia também. Então, esse padrão aqui já não envolve conjugação verbal, tá? Se eu quisesse dizer eu fui ao restaurante para comer, era só dizer 먹으러 식당에, como é que ficaria no tempo passado? 갔어요. 먹으러 식당에 갔어요. Pronto, tá? Então não tem que se preocupar com o tempo verbal para usar esse padrão aqui, indicando para, tá? É um padrão diferente, ok? Poderia dizer eu vou, no presente, eu vou para o restaurante para comer. É só colocar aqui, ó, 가요. 먹으러 식당에 가요, 지금. 가요. Então, o padrão aqui para indicar para não vai ser afetado por causa do tempo verbal. Pode ser qualquer tempo verbal, inclusive futuro, como estava antes, 갈 거예요, né? Pode ser também com ele. Tá? E aqui pode ser um verbo de ação, não tem problema. A minha preocupação é a relação entre esses dois verbos, ok? Como é que eu faria essa aqui agora, ó? Eu irei ao cinema ver o filme. Cinema, 영화관. 영화관, eu vou só apagar aqui, porque já tá prontinha a estrutura, né? 영화관에, tá? 영화관에 갈 거예요. Então, troquei aqui agora para a segunda frase, ó. Eu irei ao cinema. 영화관, cinema. 영화관에 갈 거예요. 영화관에 갈 거예요. Eu irei ao cinema. Com o propósito de para ver o filme. Como é que eu digo ver o filme? 영화 significa filme, tá? 영화관, cinema. 영화를, vou colocar partícula, tô escrevendo, né? 보다, ver ou assistir. Então, quando eu digo ver o filme, assistir o filme, é dessa forma. Mas eu quero dizer para ver o filme, então é só retirar o dado, 보다, e acrescentar 으러, 오러. 으러, se o verbo tiver patim no radical, não é o caso. iró, se o verbo não tiver patim. 보러, tá? Para assistir o filme, para ver o filme, tá? Como é que fica a ordem aqui, então? Bom, trouxe o verbo final para cá já. Como é que vai ficar isso aqui? Vou apagar pra gente fazer também. Como é que eu faço aqui, então? Bom, eu já sei que o verbo que está conjugado vai no final. É o verbo principal da frase. irei aonde? ao 영화관. 영화관에 갈 거예요. Essas informações aqui, tanto 영화관 quanto 영화를 보러. Essas duas aqui, onde é que eu coloco? Qual é a ordem para colocar na frase? Tanto faz. Por quê? O primeiro aqui tem partícula. Então, em qualquer lugar que eu colocar, claro que não no final, né? O final é o lugar do verbo principal, eu vou conseguir identificar isso muito facilmente. Então, eu posso colocar aqui no início, ó. 영화관에 영화관에, pronto, já me livrei dessa parte aqui, ó, tá? Já coloquei. Falta essa daqui agora, é só colocar. 영화 보러, 영화 filme, né? 영화를, na hora de falar, esse 를 é opcional, o e é opcional, tá? 보러 갈 거예요. Ou seja, irei
para assistir o filme ao cinema. Ou irei ao cinema assistir o filme. Posso trocar de lugar? Esse pode vir para cá, esse pode vir para cá. E também tem o mesmo sentido, tá? A intenção é a mesma, ok? Outro exemplo aqui, o final, ela irá ao parque para caminhar. Então, deixando de lado esse ela aqui, não é minha preocupação, tá? Quem quiser colocar, 그녀, não é tão comum usar esses pronomes assim, mas sim o nome da pessoa é mais comum. 공원 parque, 공원에 갈 거예요. Irá ao parque. Para 산책하다. 산책하다 significa caminhar. Quando a gente vai em algum lugar e faz a caminhada, para relaxar, certo? Quando eu quero dizer o caminho para o trabalho, aí já é um outro verbo que é o cotar, certo? Como eu tô falando do parque, né? A intenção é dizer que ela vai passear, que ela vai andar, caminhar, mas sem preocupação nenhuma. A intenção é de andar livremente, sem nenhum objetivo fixo, certo? Como é que eu faço? Tiro da e acrescento o nosso padrão, que pode ser para indicar para, ro ou uro. Como é que a gente faz? Qual é o padrão que eu vou usar? Ó, é só acrescentar o nosso padrão. Vejam que o verbo não tem patim, então se é um verbo que no radical, no finalzinho, é sem patim, eu acrescento ro. Então, 산책하러, 산책하러, tá? E agora, essas informações aqui, ó, onde é que eu coloco na frase? Tanto faz, tá? Partícula, esse 공원, como tem partícula, pode ficar em qualquer lugar, ou aqui. E, logicamente, o outro, né, vai ter que ocupar o outro lugar, certo? Então, 공원에 산책하러 갈 거예요. Vamos ver? Coloquei aqui, ó, 공원에 산책하러 갈 거예요. 산책하러 공원에 갈 거예요. Irei ao parque para caminhar, tá? É claro que essa segunda aqui é mais natural pra gente, né? Tá? Não tem problema. Trocou de lugar, colocou a partícula, tá resolvido, tá? Uma coisa importantíssima que eu não posso finalizar esse vídeo sem dizer é: esse padrão, ele vai vir normalmente depois dele, né? O que vier depois, ó, ele tá aqui. O que vier depois, ali no final da frase, vai ser o verbo gadar ou odar. Vai ser muito comum ver frases em que algo seja dito tan, 러, 가요, 갈 거예요, 갔어요, ou 와요, 올 거예요, ou 왔어요, tá? Com esses verbos aqui. Cada e dá. São verbos que indicam movimento de um lugar para outro, certo? Então, é mais para indicar a ação de ir ou de vir com o propósito de fazer algo, certo? Para fazer alguma coisa. Então, vocês vão ver aí em alguns sites indicando tudo isso aqui como um padrão, já prontinho. 으러 가다, 으러 오다, 러 가다, 으러 오다, tá? Mas não significa que só pode ser feito com esses verbos. Alguns outros verbos que também representam movimento. Por exemplo, nagadá, nagadá, sair. Gadá, ir. Nagadá, sair. Eu saí para alguma coisa, tá? Então, nós temos alguns outros verbos que cabem aqui, tá? Só que não são quaisquer verbos. São verbos que indicam o movimento de um lugar ao outro, né? Como tem aqui o nosso gadá, com a intenção, com o propósito de alguma coisa, para que alguma coisa aconteça, certo? Lembrando que para receber esse padrão aqui também, é importante falar, o verbo não pode indicar movimento. Como assim? Mas eu não fiz com tá, comer, e comer, para comer eu tenho que me movimentar, né? Caminhar, enfim. Sim, mas o verbo que não pode entrar aqui nesse padrão, que não pode receber esse padrão, são verbos como gadá, odá. Esses que eu posso usar aqui, eu não uso aqui, certo? Então, só de imediato eu posso dizer gadá, odá e nagadá, tá? 다니다 também. Eles normalmente vão vir no final mesmo, tá? Compondo esse padrão, porque são verbos que indicam esse movimento de um espaço ao outro para praticar essa ação. Eles não virão aqui. Então, se eu ver alguma frase em que vocês coloquem aqui gadá, 가러, já sei que não tá correto. Ora, odá, oró, também não tá. Verbos que indiquem movimento, como esses que eu citei, tá? Não se preocupem com os demais, tá? O dicionário é infinito, né? Mas esses gadá, odá, danidá, nagadá, naodá, né? São verbos que representam esse movimento, não podem receber o padrão. Eles deverão vir depois mesmo, porque a intenção é dizer me mover para que alguma coisa aconteça, certo? Então, é isso. Vou deixar a tarefa aqui agora. Essa é a nossa tarefa.
Coloque em coreano, vocês agora já sabem como fazer isso. Vejam que eu coloquei aqui, ó. Fui ao mercado comprar feijão. Eu não estou seguindo a norma gramatical com o recurso da coesão em português bem aplicado. Ou seja, eu não escrevi isso muito bem de acordo com a norma da língua portuguesa. Faltou um para, mas vocês já sabem que essa é a intenção, né? Fui ao mercado com o propósito de ir para comprar feijão. Então, já deixei aqui para vocês ficarem atentos e não acontecer de lá na frente criarem uma frase baseados no que querem dizer em português, sem pensar nessa importância aqui do para, porque na hora do coreano tem que ter esse padrão para representar isso, certo? Então, já para deixar vocês ligadinhos no que está acontecendo e como fazer isso em coreano, mesmo que em português a frase não esteja completa de acordo com a norma gramatical. Fui ao mercado para comprar feijão. Então, tá? Então, deixei aqui o vocabulário para cada uma dessas frases, ó. 시장, mercado, com feijão, tá? Comprar, sa다, a gente já viu aqui nos vídeos anteriores, no diálogo desse semestre, né? Eu saí de casa para trabalhar às 9 da manhã. Sair, nagadá, tá? Deixei também aqui de extra, não deveria, mas deixei o 9, o numeral 9, para indicar horas. Arroba, ok? Arroba. Eu vou à academia todos os dias me exercitar. Academia 체육관. Todos os dias também deixei extra, eu acho que vocês já conhecem, né? Mas aproveitando o espaço, 매일, tá? Me exercitar, todo mundo também já sabe, a gente já usou bastante, 운동하다, né? Vejam que eu estou usando o verbo ó, no passado, ir, fui, sair, agora eu venho para o presente. Não importa a conjugação desse verbo, em que tempo ele está. Se a frase recebe o padrão uró, tá? Uró. Esse padrão aqui não tem importância para ele se o verbo ir ou vir, ou qualquer que seja o verbo aqui da primeira frase, for conjugado no presente, no passado ou no futuro. Não tem problema, tá? É só colocar o padrão no verbo que representa o propósito para ele. Eu vou à academia todos os dias me exercitar, tá aqui, né? Como eu falei, o vocabulário. Papai sempre vai ao bar para beber cerveja, então eu coloquei 맥주, cerveja. 항상, sempre, tá? 술집 ou 바. 술집, casa do álcool. 술, álcool, 집, casa. 술집 é aquele lugar mais tradicional. Aquele lugar na Coreia que você pode ir, você vai encontrar cerveja, tá? E vai encontrar também bebidas mais culturais da Coreia. Você vai encontrar um soju, você vai encontrar um makgeolli, tá? Você chama de 술집 esse lugar. E esse 바 é para aquilo que é mais influenciado pela cultura norte-americana. Ou seja, aqueles pubs, aqueles lugares que são mais moderninhos, não é? E que não são tão voltados para a parte tradicional quanto a bebida na Coreia, tá? Então, é uma opção, vocês escolhem. Vai ao bar para beber cerveja, ok? Beber, vocês sabem que é 마시다, né? Domingo eu irei à livraria comprar livros. Domingo, 일요일. Não coloquei aqui, mas vocês podem pesquisar, tá? 일요일. Livraria, 서점. E comprar, ó, que serve tanto para aqui quanto para aqui também, né? Já tá aqui, ó, 사다. Amanhã eu irei ao escritório trabalhar. Vejam, eu não tô colocando o para aqui, ó, porque eu quero que vocês fiquem atentos na relação entre o ir com o propósito de, independente de vocês na hora pensarem com o para ou sem o para, preciso que vocês lembrem que isso é obrigatório em coreano, certo? Então, tem algumas frases que eu coloquei o para, outras não, para o caso de vocês pensarem numa frase e, dizer, peraí, deixa eu ver se dá para colocar um para, porque se der, eu já sei qual padrão usar, tá? Amanhã irei ao escritório a fim de ir com o propósito de trabalhar. 사무실, escritório, tá? Trabalhar, vocês sabem, né? 일하다 e amanhã, 내일. Então, é colocar isso em coreano, fechado? Lembrando, né, que o irei, aqui o verbo 가다, que eu usei em todas o 가다, né, inclusive, exceto aqui eu saí, aqui o verbo vai ser nagadá, vem no final, conjugadinho. Então, é isso. A segunda questão, eu peço para que vocês justifiquem com suas palavras por que você usou esse padrão nessas frases aqui traduzidas que vocês vão enviar. Então, é para ver realmente o que vocês assimilaram a respeito do uso desse padrão e assim a gente poder seguir para o próximo conteúdo. Fechado? Estamos chegando lá.
Espera um pouquinho, como eu falei pra vocês. Semana que vem eu tenho certeza que vocês não vão ter mais dúvidas com relação nem a esse, nem ao próximo padrão que nós vamos trazer. No próximo vídeo eu vou abordar as frases de algumas colegas aqui, ó. Eu trouxe aqui Haline, tá? Já deixei aqui até anotado, ó. Para, essa tinha o para, essa faltou o para. Então, essas 3 frases, essas que eu vou abordar no próximo vídeo. Haline, Alessandra e Solange. Primeiro, vamos fazer, tá? Nos habituar a montar essa estrutura. Depois a gente volta aqui, porque tem muito pra gente abordar. Então, é isso. A tarefa pode ser entregue em 48 horas, né? Vocês têm amanhã e tem depois de amanhã. E aí, a gente vai vendo como é que o grupo rende para ver a possibilidade de já seguir com um novo conteúdo. Até mais, gente. Annyeong!